Em 12 de julho de 1943, em um campo de trigo ao sudoeste de uma pequena cidade russa chamada Prokhorovka, aconteceu algo que durante décadas definiria a memória coletiva da guerra mais sangrenta da história. Ou pelo menos é isso que se contou. A versão oficial soviética, repetida em livros, documentários e monumentos, descrevia uma colisão apocalíptica entre mais de 1.500 tanques, uma jornada na qual as divisões blindadas de elite da Waffen-SS foram aniquiladas pela heróica resposta do Exército Vermelho. 400 tanques alemães destruídos em um único dia. As divisões Leibstandarte SS Adolf Hitler, das Reich e Totenkopf, transformadas em sucata fumegante sob as lagartas soviéticas. A maior batalha de tanques da história, vencida pela União Soviética de forma esmagadora, e com ela o rumo de toda a Segunda Guerra Mundial, irremediavelmente inclinado contra a Alemanha de Hitler. A imagem ficou gravada no imaginário coletivo, milhares de tanques colidindo peito a peito nas estepes russas, sob um céu encoberto, colunas de fumaça negra no horizonte e o estrondo do aço contra o aço em uma carnificina sem precedentes. Era uma história com todos os elementos necessários para se tornar um mito. Proporções épicas, um inimigo identificável e temível, uma vitória soviética que justificava o preço pago em sangue. Monumentos foram erguidos, museus foram construídos, livros foram escritos e documentários foram filmados. A Batalha de Prokhorovka entrou para o panteão das grandes batalhas da história, ao lado de Maratona, Waterloo e Stalingrado. Em 2020, o historiador britânico Ben Whitley descobriu nos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos, dentro de um anexo classificado dos arquivos do 6º Exército Alemão, um conjunto de documentos que ninguém havia localizado antes. Eram os inventários blindados do 2º Corpo Panzer SS, correspondentes aos dias 20 de julho e 1º de agosto de 1943. 8 dias depois de Prokhorovka e 14 dias depois, respectivamente. O que esses documentos revelaram não deixava espaço para a interpretação. O 2º Corpo Panzer SS havia perdido no máximo 3% de seus veículos blindados entre 11 e 20 de julho, período que incluía o dia de Prokhorovka. Em termos absolutos, 16 veículos blindados de um total de mais de 340. E desses 16, apenas entre 3 e 10 podiam ser atribuídos ao combate de 12 de julho. O mito, construído com décadas de propaganda soviética, memórias de generais que precisavam justificar suas próprias catástrofes e narrativas ocidentais que não haviam acessado os arquivos corretos, começava a desmoronar. Mas a verdadeira história de Prokhorovka é um fato mais complexo, mais sombrio e, em muitos sentidos, mais fascinante. Porque, para entender por que Prokhorovka foi muito pior do que qualquer um poderia imaginar, precisamos compreender uma série de decisões terríveis tomadas semanas antes do combate, nas salas de conferência de Hitler, nos trens de suprimentos sabotados por partisãs soviéticos e nos campos de testes, onde um tanque chamado Panther demonstrou que a tecnologia mais avançada do mundo podia se tornar o pior pesadelo logístico de um exército inteiro. E é preciso entender como a inteligência soviética soube exatamente o que estava por vir, com meses de antecedência, e aproveitou isso de uma maneira que mudou a arte da guerra moderna. Em janeiro de 1943, o 6º Exército Alemão se rendeu em Stalingrado. Nessa rendição, perderam-se 19 divisões completas e a iniciativa estratégica na frente oriental. 2 meses depois, Erich von Manstein executou uma brilhante contraofensiva que recuperou Kharkov e estabilizou a frente, deixando um enorme saliente soviético centrado na cidade de Kursk, uma bolsa de território inimigo que avançava cerca de 120 quilômetros para o oeste e que, em seus flancos norte e sul, oferecia pelo menos no mapa uma oportunidade tentadora para um ataque em Tenasa que prendesse várias dezenas de divisões do Exército Vermelho. Hitler ordenou, em 15 de abril de 1943, a redação da Ordem número 6, documento fundacional da Operação Cidadela. A data de lançamento fixada, 3 de maio. O objetivo: cortar o saliente de Kursk com um movimento de pinça, destruir as reservas soviéticas na região e recuperar a iniciativa na frente oriental antes que os aliados ocidentais abrissem uma nova frente no Mediterrâneo. O general Heinz Guderian, inspetor-geral das tropas blindadas, opunha-se radicalmente à cidadela.
não porque duvidasse da capacidade tática do exército, mas porque estava no meio de um programa de renovação total da força blindada alemã e sabia que, se a operação fosse lançada antes que esse programa amadurecesse, comprometia-se o único ativo restante para sustentar o esforço de guerra. O general Walter Model, que comandaria o ataque pelo norte, pedia mais tempo para reconstruir o 9º Exército. Von Manstein, o arquiteto da recuperação de Kharkov, advertia que cada semana de atraso era uma semana em que os soviéticos usavam para cavar trincheiras e plantar minas. A produção de tanques soviéticos rondava 1.500 unidades por mês. A aritmética era brutal. Hitler adiou a cidadela uma vez, depois outra vez. O fator determinante em seus cálculos era o tanque Panther. Armado com um canhão de 75 mm de alta velocidade e com blindagem frontal capaz de resistir aos projéteis soviéticos padrão, o Panther era tecnicamente superior ao T-34, mas tinha problemas, muitos problemas. A produção do Panther sofreu atrasos e falhas de fabricação. Em maio de 1943, Albert Speer assegurou a Hitler que haveria 300 unidades prontas para junho. O próprio Guderian conhecia a realidade. O design do Panther era tão sofisticado que seus sistemas de refrigeração, transmissão e suspensão eram extraordinariamente sensíveis às condições de combate. Em 1º de julho, apenas 12 Panther saíam das linhas de produção por semana. Para o início real da operação, em 5 de julho, teriam chegado à frente exatamente 192 unidades operacionais, mais 4 veículos de recuperação, atribuídas à divisão Grossdeutschland do 48º Corpo Panzer. Hitler fixou o lançamento definitivo para 5 de julho de 1943. Já era tarde demais para qualquer surpresa. Em 22 de março de 1943, a máquina britânica Ultra, que decifrava as comunicações cifradas do exército alemão por meio dos equipamentos Enigma capturados, interceptou um comunicado que continha detalhes da Operação Cidadela. A informação foi transmitida imediatamente a Stalin, mas o Ultra não era a única fonte. A rede de espionagem, conhecida como Lucy, operada a partir da Suíça, tinha acesso a um agente no núcleo interno do comando alemão. Em 15 de abril de 1943, no mesmo dia em que Hitler assinou a Ordem número 6, Stalin já possuía uma cópia desse documento. Em 23 de junho, um oficial do 2º Corpo de Tanques soviético capturou um desertor alemão chamado Heinz Schröter, que levava consigo a ordem de batalha completa das forças alemãs nos salientes de Kursk e Orel. E na semana anterior, agentes soviéticos haviam sido detectados atrás das linhas alemãs a oeste de Belgorod, especificamente infiltrando-se nas áreas de acantonamento das divisões Panzer, buscando informações. O marechal Georgy Zhukov e o marechal Alexander Vasilevsky apresentaram a Stalin, em 8 de abril de 1943, um plano de defesa e contraofensiva que não apenas contemplava resistir ao ataque alemão, mas destruir a força blindada inimiga por meio de um sistema de defesas em profundidade e, em seguida, lançar 2 contraofensivas sucessivas, a Operação Kutuzov no norte e a Operação Rumiantsev no sul. A reunião de 12 de abril foi decisiva. Stalin queria atacar primeiro. Zhukov e Vasilevsky argumentaram que era melhor deixar que a ofensiva alemã se esgotasse contra as defesas preparadas e depois golpear um inimigo enfraquecido. Eles venceram o argumento. Nos 3 meses anteriores ao lançamento da Cidadela, 500 mil vagões de trem transportaram suprimentos para o saliente de Kursk. Rokossovski escavou 3.000 milhas de trincheiras no setor norte. Vatutin escavou 2.500 no sul. As defesas foram construídas em cinturões sucessivos, 3 linhas defensivas no cinturão principal, separadas entre si entre 100 e 400 metros, com pontos fortes a cada 500 ou 800 metros, valas antitanque, campos minados, canhões antitanque enterrados em posições dominantes e tanques escavados até o glacis que atuavam como artilharia fixa. Em 15 de junho de 1943, um relatório de inteligência alemão apresentado a Hitler e seu Estado-Maior em Berlim estimava que os soviéticos possuíam aproximadamente 1.500 tanques no saliente. O número real, incluindo a frente da Steppe e os reforços de Vatutin, superava 5.000. A estimativa alemã sobre o número de soldados soviéticos no setor era de 1 milhão. O número real chegava perto de 2 milhões.
Não era um erro de nuance, era um erro de fator 2 em ambos os casos. Quando os Panzers alemães ligaram seus motores na madrugada de 5 de julho de 1943, os soviéticos já os esperavam há semanas. Os soldados da frente de Voronezh e da frente central haviam sido informados de que o ataque alemão poderia começar a qualquer momento e mantinham suas posições em alerta máximo. Às 2h30 da madrugada de 5 de julho, a artilharia soviética abriu fogo sobre as posições de concentração alemãs em um bombardeio preventivo coordenado, baseado nos dados de inteligência sobre a data exata do início da cidadela. Zhukov sabia até a hora de lançamento graças a um soldado alemão interrogado às 1h10 daquela mesma madrugada. Em 5 de julho de 1943, o 48º Corpo Panzer avançou de Belgorod em direção ao norte. Em seu eixo de ataque, a divisão Grossdeutschland dispunha de 192 Panther recém-chegados de trem, atribuídos à Brigada Panzer X sob o comando do Major von Lauchert. Eram a arma secreta da ofensiva, o veículo que justificara meses de atraso. O general Roth havia planejado que as forças do 48º Corpo Panzer alcançassem o rio Psel, a 20 ou 30 milhas da linha de partida, até o final do segundo dia. Era um cronograma ousado que dependia de que os Panthers funcionassem exatamente como esperado. Mas os Panthers não funcionaram. Durante a viagem de trem até a frente, os eixos de vários veículos precisaram ser substituídos em movimento. Guderian sabia disso de antemão e havia advertido. O Panther era um projeto extraordinariamente complexo, com um motor Maybach HL 230 de 650 cavalos e uma transmissão que, em condições de campo, se mostrava caprichosa. As correntes de rolos entrelaçados que davam ao veículo sua estabilidade em terreno irregular eram, ao mesmo tempo, uma armadilha perfeita para a lama e os escombros. As linhas de combustível e os tanques tinham tendência a se romper no compartimento do motor e provocar incêndios quando o veículo era atingido por qualquer projétil que penetrasse. A chuva da noite anterior ao ataque havia transformado os campos ao sul de Tomarovka em lama espessa. Os Panthers, que não haviam chegado a seus pontos de lançamento a tempo justamente por causa dessa lama, tiveram de improvisar sua posição inicial. Antes que o combate propriamente dito começasse, 46 Panthers haviam ficado imobilizados por falhas mecânicas nos 2 primeiros dias, muitos deles antes de disparar um único tiro. 36 mais caíram em campos minados soviéticos no caminho até a linha de partida. A maioria seria recuperada e reparada nos dias seguintes, mas naquele momento não estavam disponíveis. Para adicionar humilhação tática ao fracasso técnico, a Brigada Panzer X demorou várias horas para chegar à sua posição de ataque no primeiro dia, o que deixou a infantaria da Grossdeutschland avançando sem seu apoio blindado em direção aos ninhos de metralhadora e aos canhões antitanque soviéticos que defendiam a vila fortificada de Cherkasko. A infantaria sofreu baixas severas. Quando os Panthers finalmente chegaram e abriram fogo sobre os tanques americanos, M3 Lee, que defendiam a posição, o fizeram a 2.000 metros, aproveitando a vantagem de alcance do canhão KWK-42 de 75 mm, L/70. Esse canhão era sua principal virtude. Podia destruir quase qualquer tanque soviético a distâncias nas quais o armamento soviético padrão não era eficaz contra sua blindagem frontal. Mas precisava funcionar para isso. À medida que os dias passavam, a situação não melhorou. O sistema de refrigeração do Panther era extremamente sensível à poeira e ao calor do verão russo. As transmissões continuavam falhando. As comunicações por rádio eram deficientes, o que tornava a coordenação tática entre veículos um processo difícil. Um veículo que recebia dano na lagarta precisava frequentemente de 2 ou 3 veículos especiais de recuperação para ser retirado do campo, o que imobilizava recursos adicionais por horas em zona de fogo ativo. No 8º dia de combate, a divisão Grossdeutschland tinha operacionais apenas 40 Panthers dos 192 iniciais. 76 estavam fora de serviço exclusivamente por falhas mecânicas, sem terem sofrido impacto de combate. A Brigada Panzer X foi retirada da linha. Dos quase 200 Panthers com os quais a operação começou, apenas 31 eram perdas totais e irrecuperáveis.
131 estavam nas oficinas. Isso significava que 95% das baixas de Panthers na cidadela não haviam sido causadas pelo inimigo, mas pelas deficiências do próprio veículo e pelas condições do campo de batalha. O impacto desse colapso foi devastador para o plano operacional. O 48º Corpo Panzer, que deveria avançar em paralelo ao 2º Corpo Panzer SS para manter uma frente unificada, não conseguiu acompanhar o ritmo. Enquanto o SS avançava para nordeste em direção a Prokhorovka, o 48º Corpo ficou cada vez mais atrasado. A brecha entre os dois corpos se ampliou. O flanco ocidental do SS ficou sem a cobertura prometida. A divisão Grossdeutschland teve de se desviar para ajudar outras unidades em apuros no sinuoso vale do rio Pena, onde a geografia adversa e a resistência soviética bloquearam o avanço em direção ao Psel por dias inteiros, consumindo o ímpeto necessário para cumprir o calendário de Hoth. O resultado foi que o 2º Corpo Panzer SS chegou às imediações de Prokhorovka em grande parte, sem o apoio de flanco que o plano original requeria. E chegou enquanto o 3º Corpo Panzer Kampf, que deveria cobrir o flanco oriental do SS, ainda se encontrava a cerca de 20 quilômetros ao sul, bloqueado por uma resistência soviética de magnitude que ninguém havia previsto. O Corpo Kampf havia iniciado a campanha com cerca de 364 veículos blindados, incluindo 45 Tigers do Batalhão Especial, SP-ZAB-T 503. Para 12 de julho, operava com menos de 120 Panzers. E a Luftflotte 4, que deveria fornecer cobertura aérea ao flanco oriental, havia sido parcialmente enviada à Itália semanas antes por ordem de Hitler, antecipando o desembarque aliado. Os pilotos de Kampf operavam praticamente sem apoio aéreo. O corredor de 3 quilômetros. Por que 400 tanques soviéticos morreram em horas? A Leibstandarte SS Adolf Hitler, das Reich e Totenkopf constituíam o 2º Corpo Panzer SS, sob o comando do general Paul Hauser. Eram unidades de elite com equipamento superior à média do exército alemão, dotadas de Tigers, Panzer IV de canhão longo, canhões de assalto Stug e caçadores de tanques Marder. No início da cidadela, em 5 de julho, dispunham conjuntamente de 494 veículos blindados operacionais, incluindo 42 Tigers. O avanço nos primeiros dias foi impressionante. A Leibstandarte rompeu a primeira linha defensiva soviética e avançou 11 milhas dentro do saliente no primeiro dia, o melhor resultado de todo o 4º Exército Panzer naquele dia. Das Reich e Totenkopf avançaram em seus respectivos setores. Os soviéticos resistiram com ferocidade, mas as divisões SS tinham poder de fogo, disciplina e experiência suficientes para superar os sucessivos cinturões defensivos. No entanto, cada quilômetro conquistado tinha um preço. A Leibstandarte perdeu 30 Panzers apenas no primeiro dia. Suas baixas humanas alcançaram 97 mortos, 522 feridos e 17 desaparecidos só na primeira jornada. As minas soviéticas eram onipresentes. Os campos minados, impossíveis de detectar sob a terra macia do verão, imobilizavam veículos que depois ficavam expostos ao fogo dos canhões antitanque enterrados nas colinas ao redor. Em 11 de julho, no dia anterior a Prokhorovka, a Leibstandarte tinha operacionais 107 veículos blindados. Das Reich dispunha de 174. Totenkopf, que teve de atravessar o rio Psel e estabelecer uma cabeça de ponte ao norte, tinha em serviço 96. O 2º Corpo Panzer SS, em conjunto, havia perdido até aquele momento cerca de 30 tanques como perdas totais irrecuperáveis durante toda a primeira semana de combate. Nem 300, nem 400, como afirmavam os soviéticos. 30. Mas a posição tática era delicada. O flanco direito do SS estava exposto porque o 3º Corpo Panzer Kampf não conseguiu fechar a distância. O flanco esquerdo dependia do 48º Corpo Panzer com seus Panthers nas oficinas. E à frente, a nordeste, a inteligência aérea alemã detectava colunas de veículos blindados se movendo do leste, de além do rio Oskol. Eram os tanques do 5º Exército de Tanques da Guarda, que Vatutin havia solicitado às reservas da frente da estepe de Konev, e que avançavam a marchas forçadas para chegar à área de Prokhorovka antes que as SS cruzassem o último cinturão defensivo. O general Hoth, comandante do 4º Exército Panzer,
estava ciente dessa concentração. Suas fotos aéreas mostravam massas blindadas se acumulando ao nordeste. Hoth havia raciocinado semanas antes que seria preferível enfrentar essa força em uma batalha ofensiva escolhida por ele do que recebê-la no flanco enquanto avançava em direção a Oboyan. Por isso, havia orientado o 2º Corpo Panzer SS em direção ao nordeste, para Prokhorovka, em vez de seguir diretamente para o norte. Era uma lógica tática defensável. O problema era que o plano dependia de que o 3º Corpo Panzer Kempf fechasse a lacuna do flanco oriental. E Kempf estava 20 quilômetros distante demais. O tenente-general Pavel Rotmistrov chegou com o 5º Exército de Tanques da Guarda, após um deslocamento forçado de mais de 300 quilômetros, desde suas posições na frente da estepe, sob o comando do general Konev. Suas forças haviam marchado a uma velocidade extraordinária para chegar a tempo. Às 17 horas do dia 11 de julho, o exército dispunha de 451 veículos blindados distribuídos entre seus 4 corpos principais de tanques, embora ainda houvesse unidades em trânsito que não haviam chegado às suas posições. A ordem que Rotmistrov recebeu era ofensiva e de ambição extrema. Atacar ao amanhecer de 12 de julho, destruir o 2º Corpo Panzer SS e, segundo as instruções do general Vatutin, cercar e eliminar completamente as 3 divisões SS. Um tipo de ordem que nascia do desespero tático, não da análise serena. As divisões de Hauser haviam cruzado a maioria das linhas defensivas soviéticas no setor e ameaçavam alcançar Prokhorovka, cuja queda abriria o caminho para Kursk pelo sudeste. O marechal Vasilevsky havia chegado naquela mesma noite ao quartel-general de Rotmistrov para supervisionar os preparativos. A pressão era total, o prazo era imediato. O plano tático tinha uma lógica desesperada. Os tanques soviéticos eram inferiores aos alemães em alcance efetivo de canhão. O T-34, com seu canhão de 76 mm F-34, era eficaz contra a blindagem lateral dos Panzer IV e dos Stug, mas menos eficaz contra sua blindagem frontal a distâncias médias. O Tiger, com seu canhão de 88 mm, podia destruir um T-34 a mais de 1.500 metros. A vantagem alemã de alcance era devastadora em campo aberto. A solução tática soviética era reduzir a distância ao máximo, atacar em alta velocidade, penetrar as posições alemãs antes que pudessem desenvolver todo o seu potencial de fogo e combater a distâncias tão curtas que as vantagens técnicas do armamento SS ficassem neutralizadas. A Leibstandarte possuía pelo menos 53 canhões antitanque e antiaéreos pesados, capazes de destruir blindados a longa distância, além da artilharia divisional com obuses autopropulsados e 2 regimentos de lança-foguetes Nebelwerfer. Era uma concentração de poder de fogo que nenhuma tática de carga rápida poderia anular completamente. Havia, além disso, um problema de terreno insuperável. O setor de ataque disponível diante da Leibstandarte era extremamente estreito. Um corredor de apenas 3 quilômetros entre o rio Psel, ao norte, com suas margens pantanosas e intransitáveis para veículos blindados, e a floresta de Storojevoye, ao sul. Nesse corredor estreito, a Leibstandarte havia estabelecido posições que incluíam a própria vala antitanque do 3º Cinturão Defensivo Soviético, agora usada em benefício alemão. Os campos minados à frente dessa vala eram densos. Os canhões alemães controlavam os campos de tiro a partir de posições elevadas na colina 252.2, com linhas de visão longas sobre o terreno aberto, pelo qual os T-34 teriam que avançar. Às 23 horas do dia 11 de julho, Rotmistrov transmitiu ordens escritas ao 18º Corpo de Tanques para que se posicionasse ao norte do rio Psel, no setor da Totenkopf. O 29º Corpo de Tanques, sob o comando do general Kirichenko, seria o eixo principal do ataque no corredor de 3 quilômetros diante da Leibstandarte. O 2º Corpo de Tanques da Guarda atacaria no flanco, contra Das Reich. O 2º Corpo de Tanques operaria mais ao sul, mirando a lacuna entre Das Reich e o ainda distante Corpo Kempf. Rotmistrov conhecia a configuração do campo de batalha, sabia o que havia à frente, e ainda assim a ordem era atacar. Às 8h30 da manhã de 12 de julho de 1943, centenas de tanques soviéticos ligaram seus motores e começaram a se mover em direção às posições da Leibstandarte.
O bombardeio prévio de artilharia havia durado mais de 1 hora. O céu estava carregado de nuvens baixas. O que se seguiu foi uma catástrofe soviética. Os tanques do 29º Corpo de Tanques, avançando a toda velocidade em direção à vala antitanque, encontraram campos minados que a artilharia prévia não havia limpado. Os veículos que quebravam uma lagarta ficavam imobilizados na linha de fogo. Os que conseguiam superar as minas chegavam à vala e muitos caíam dentro ou ficavam presos em suas bordas, expostos ao fogo das posições alemãs nas colinas ao redor. A Leibstandarte, disparando a partir de posições defensivas previamente preparadas, utilizava canhões PaK-40 antitanque de 75 mm, Panzer IV de canhão longo com alcance efetivo superior ao do T-34 soviético, caçadores de tanques Marder 13 e os 4 Tigers, com seus canhões de 88 mm. A vantagem de alcance era decisiva. Os tanques alemães podiam destruir T-34 a distâncias, nas quais o canhão soviético de 76 mm não era eficaz contra a blindagem frontal dos Panzer IV ou do Stug. Alguns T-34 conseguiram chegar a curta distância, exatamente como Rotmistrov havia ordenado. Nessas distâncias, o canhão de 76 mm podia penetrar a blindagem lateral dos veículos alemães, e a vantagem técnica se reduzia. Ribbentrop, comandando um grupo de Panzer IV da Leibstandarte, se deparou em minutos com dezenas de T-34 avançando diretamente sobre suas posições em direção à fazenda estatal Oktyabrski. Seus canhões de 75 mm de alta velocidade podiam destruir um T-70 ou até um T-34 com um impacto lateral, mesmo àquela distância. O problema era que a cada minuto chegavam mais tanques. O 1º Regimento Blindado da Leibstandarte, na área da colina 252.2, recebeu o ataque de cerca de 60 tanques a aproximadamente 1.000 metros, em uma batalha de 3 horas que terminou com baixas muito desiguais. Os T-34 tentavam fechar distâncias, enquanto os Panzers disparavam em movimento e a partir de posições preparadas. As 100ª, 70ª e 181ª Brigadas de Tanques conseguiram superar as posições avançadas do Batalhão de Reconhecimento da Leibstandarte, penetrando suas linhas de canhões antitanque. Alguns postos de artilharia antitanque foram temporariamente ultrapassados na fazenda estatal Oktyabrski. O combate nessa área foi extremamente violento, mas fora desses pontos de penetração local, a frente da Leibstandarte resistiu. O 29º Corpo de Tanques perdeu pelo menos 102 veículos blindados naquele dia, como baixas totais irrecuperáveis, possivelmente até 132, segundo a pesquisa posterior de Whitley. O 18º Corpo de Tanques perdeu 55, o 2º Corpo de Tanques da Guarda, 52. O 2º Corpo de Tanques, 16. Total, entre 225 e 235 veículos blindados do Exército Vermelho, destruídos naquele dia e nos dias seguintes como consequência direta do combate de 12 de julho. O 5º Corpo Mecanizado da Guarda perdeu 73 veículos adicionais. As unidades de exército independentes, 26 mais. O número total de baixas do 5º Exército de Tanques da Guarda entre 12 e 16 de julho foi de 334 unidades blindadas. As perdas alemãs no mesmo período, confirmadas pelos inventários descobertos por Whitley, foram de um máximo de 16 veículos blindados entre a Leibstandarte e das Reich durante toda a semana de 11 a 18 de julho. Para a Leibstandarte, especificamente, as perdas de 12 de julho foram de 3 Panzer IV como perdas totais e um enviado para manutenção na Alemanha, além de um Tiger potencialmente perdido no setor da Totenkopf, um Stug e um caçador de tanques. Em termos de pessoal, a Leibstandarte perdeu 39 mortos, 235 feridos e 5 desaparecidos naquele dia. Das Reich, que combateu no flanco sul, perdeu 41 mortos, 190 feridos e 12 desaparecidos. As fotografias tiradas em 14 e 16 de julho pela Luftwaffe, enquanto o campo de batalha permanecia sob controle alemão, mostraram sem ambiguidades o que havia ocorrido. A fotografia GX-3734-SK61, tirada em 16 de julho, capturou a maior parte do campo de batalha em uma única imagem.
Dezenas e dezenas de tanques soviéticos foram destruídos no corredor de 3 quilômetros diante da posição da Leibstandarte, muitos deles à frente da vala antitanque, nos campos minados, nas encostas da colina 252.2. Um número mínimo de veículos alemães visíveis entre os destroços. Ben Whitley comparou essas imagens com fotografias tiradas em agosto, quando a área já estava sob controle soviético, e confirmou que praticamente todos os restos visíveis em julho permaneciam no mesmo lugar em agosto, o que prova que eram baixas de 12 de julho e não de combates posteriores. Em 18 de julho, 7 dias após a batalha, o 2º Corpo Panzer SS tinha 349 veículos blindados operacionais, 10 a mais que na véspera da batalha. No mesmo dia, o general Wisch da Leibstandarte informou ao quartel-general do corpo que a divisão havia contado ou destruído 192 tanques soviéticos no campo de batalha. O general Hauser visitou pessoalmente Wisch no campo de batalha para verificar esse número. O Panther que destruiu a ofensiva alemã antes de disparar um único tiro. Na noite de 12 de julho de 1943, Stalin recebeu informações sobre o resultado do ataque do 5º Exército de Tanques da Guarda. O que ouviu não correspondia ao esperado. Rotmistrov deveria ter cercado e destruído o 2º Corpo Panzer SS. Em vez disso, havia perdido 400 tanques, falhado em todos os seus objetivos, e o SS permanecia em suas posições, chegando até a avançar ligeiramente em alguns pontos. Stalin estava furioso com Vatutin e com Rotmistrov. Segundo os testemunhos recolhidos posteriormente, o Marechal Vasilevsky interveio em defesa de Rotmistrov e provavelmente lhe salvou a vida. Khrushchev, que como comissário político da frente era corresponsável pelo fracasso, também estava em uma posição vulnerável. Stalin chamou Zhukov no meio da noite e ordenou que fosse a Kursk para supervisionar a reorganização das forças e assegurar-se de que a ofensiva alemã estava realmente detida. Zhukov chegou naquela tarde. O fato de ser necessário enviá-lo pessoalmente no meio da noite contradizia por si só qualquer narrativa de vitória esmagadora. O que Vatutin reportou a Stalin naquela noite foi uma distorção calculada da realidade. Em seus relatórios, afirmava que 12.000 alemães haviam sido mortos, que 500 panzers haviam sido destruídos e que os alemães estavam sendo repelidos do Donetsk. Os números não tinham nenhuma relação com os documentos alemães que hoje conhecemos. A semente do mito de Prokhorovka foi plantada naquela mesma noite, nos escritórios do quartel-general soviético, quando os generais que deveriam ter cercado as SS e haviam se chocado contra uma parede de fogo alemã precisavam de uma narrativa que transformasse o desastre tático em vitória propagandística. O mecanismo foi simples e eficaz. Os relatórios das unidades soviéticas contabilizavam como tanques alemães destruídos todo veículo que tivesse sido detido, danificado ou cujo tripulante tivesse sido visto abandoná-lo. Cada T-34 que colidia com um Panzer IV e depois pegava fogo era um tanque alemão destruído no relatório da unidade, embora o Panzer IV estivesse intacto e o T-34 reduzido a sucata. Os relatórios se acumulavam camada por camada, de brigada a corpo, de corpo a exército, em cada nível arredondando para cima, até chegar ao número que ninguém naquela cadeia de comando tinha incentivos para reduzir. Mas é aqui que a história se torna ainda mais reveladora, porque mesmo assumindo que o 2º Corpo Panzer SS saiu de Prokhorovka com seus efetivos praticamente intactos, a Operação Cidadela já estava morta, e não por Prokhorovka. O problema alemão em Kursk não era tático, era logístico, sistêmico, e vinha se acumulando desde antes de os tanques partirem. A logística da Frente Oriental em julho de 1943 consumia recursos a uma taxa que nenhum sistema de suprimentos alemão podia sustentar de forma prolongada. No norte, o general Model havia preparado meticulosamente a logística de seu 9º Exército. Para 10 dias de campanha, havia acumulado 5.300 toneladas de alimentos, 12.300 toneladas de munição, 6.000 toneladas de forragem para seus 50.000 cavalos e 11.200 jardas cúbicas de combustível. Para 10 dias. O problema era que os partisanos soviéticos vinham trabalhando durante semanas exatamente para impedir esse tipo de acumulação.
No mês de junho de 1943, os partisanos soviéticos operando na retaguarda do Grupo de Exército Centro destruíram 300 locomotivas, mais de 1.200 vagões de ferrovia e 40 pontes. O objetivo explícito era retardar o fluxo de suprimentos para o saliente de Kursk. Embora Model tenha encontrado formas de compensar parte do dano, o impacto acumulativo reduziu a margem de manobra logística alemã. O historiador soviético citava que aquelas ações de sabotagem tiveram um efeito real, embora não decisivo, no norte. Model, com anos de experiência logística, encontrou rotas alternativas. Mas cada quilômetro de ferrovia destruído era tempo, e o tempo era o que os soviéticos mais precisavam comprar. O problema mais profundo era a incapacidade de repor as perdas de tanques na velocidade que o combate as gerava. O sistema alemão de reparo de veículos blindados era extraordinariamente complexo, com 4 níveis distintos de intervenção. Os veículos danificados podiam ser reparados pela tripulação em campo, por grupos de reparo a nível de batalhão, por unidades de oficina a nível de regimento ou enviados a instalações de reparo pesado. Existia um K-Werk em Dnepropetrovsk para o Grupo de Exército Sul, uma instalação civil operada por pessoal da Krupp, que realizava os reparos mais complexos. Um veículo enviado a esse K-Werk demorava semanas para retornar. Um veículo enviado diretamente à Alemanha para manutenção em fábrica podia ficar fora de serviço durante meses. Os comandantes de divisão eram tão relutantes em perder seus tanques do inventário que os mantinham nos registros indefinidamente, arrastando-os para frente nos ataques e de volta nas retiradas. Essa prática obscurecia os números reais de disponibilidade operacional. Um veículo podia figurar no inventário de uma divisão enquanto passava semanas em uma oficina a centenas de quilômetros da frente. Os relatórios diários do oficial de operações incluíam regularmente veículos que fisicamente não estavam presentes na frente. Apenas os relatórios de décadas dos engenheiros da divisão refletiam a realidade operacional real. O Tiger era o caso mais extremo da equação logística. Quando um Tiger ficava imobilizado, precisava de entre 2 e 3 veículos especiais de recuperação para movê-lo, dependendo do terreno. Isso imobilizava entre 2 e 3 esquadrões de recuperação durante horas, em zona de combate ativo, sob fogo, afastando-os de outras missões. E os Tigers ficavam imobilizados com frequência. Seus sistemas de suspensão entrelaçada, projetados para distribuir o enorme peso do veículo, prendiam lama e detritos que bloqueavam os rolos e às vezes exigiam o desmonte parcial do sistema de rodas para limpeza. Em condições de campanha ativa na estepe russa em julho, essa manutenção era um pesadelo logístico. Em 10 de julho, o 3º Corpo Panzerkampf, que operava no flanco oriental, tinha menos de 50% de sua força blindada disponível. Suas 3 divisões Panzer, que haviam iniciado a campanha com cerca de 364 tanques e veículos de assalto mais 45 Tigers do SPZ, ABT-503, haviam sido reduzidas a menos de 120 Panzers operacionais no dia 12. E isso sem ter enfrentado uma batalha de grande envergadura comparável à da Leibstandarte. A causa principal era uma combinação de baixas em combate, minas e avarias mecânicas, agravada pela falta de apoio aéreo. As 3 divisões Panzer do Corpo Kampf recebiam apoio aéreo mínimo porque Hitler havia enviado parte da Luftflotte 4 para a Itália meses antes, e os recursos disponíveis para a frente sul da Operação Cidadela eram insuficientes para cobrir todos os setores com a densidade necessária. Os pilotos do setor de Kampf combatiam em inferioridade numérica e raramente podiam oferecer o apoio sustentado que os blindados precisavam para avançar contra as defesas soviéticas preparadas. Por trás de todos esses problemas operacionais, havia um déficit estratégico irreversível. No verão de 1943, o exército alemão tinha 243 divisões ativas, e apesar de um vigoroso programa de recrutamento, cada divisão estava em média com falta de 2.500 homens de seu efetivo teórico. As perdas em Stalingrado, onde se perderam 19 divisões completas, e a rendição da Tunísia, com 130 mil soldados capturados, haviam sangrado as reservas humanas de uma forma que nenhum programa de recrutamento podia compensar com rapidez suficiente. As linhas de montagem alemãs trabalhavam dia e noite. As mulheres haviam se incorporado à produção industrial. Os voluntários soviéticos e outros não alemães estavam sendo armados para funções auxiliares.
Mas a produção soviética de tanques superava a alemã por um fator que nenhum esforço industrial ocidental podia igualar no curto prazo. A aritmética da guerra de desgaste já não tinha solução para a Alemanha. Em 9 de julho de 1943, 3 dias antes de Prokhorovka, os aliados desembarcaram na Sicília. A notícia chegou ao quartel-general de Hitler em 10 de julho. A pressão para reforçar a frente do Mediterrâneo era imediata. Já antes do desembarque, o general Jodl do OKW havia alertado Hitler de que os recursos disponíveis para o Mediterrâneo seriam insuficientes se a operação na Sicília escalasse. Hitler ignorou o aviso. Agora, não podia ignorá-lo. Em 13 de julho, um dia depois de Prokhorovka, Hitler convocou von Manstein e o Marechal Kluge para comunicar que a Operação Cidadela deveria ser cancelada. Precisava das divisões esse para a Itália. Von Manstein protestou energicamente. Argumentou que o 2º Corpo Panzer, esse havia saído da Batalha de 12 de julho em plenas condições de combate, que a contraofensiva soviética no setor de Orel, lançada em 12 de julho, era o problema imediato, mas que a situação no sul ainda podia ser recuperada se a operação continuasse. Pediu tempo. Hitler não cedeu. O cancelamento era definitivo. Há um elemento desta decisão que é especialmente revelador sobre a verdadeira natureza do resultado de Prokhorovka. Se as divisões esse tivessem sido aniquiladas, como sustentava a narrativa soviética, não haveria nada para enviar à Itália. A discussão entre Hitler e von Manstein não faria sentido nesse contexto. Von Manstein não estaria argumentando sobre a viabilidade de continuar com unidades destruídas. A própria lógica do debate prova que o 2º Corpo Panzer SS saiu do combate em condições operacionais, que a principal justificativa de Hitler para cancelar a Operação Cidadela tenha sido a crise na Itália, e não qualquer desastre blindado em Prokhorovka, é um fato documentado. As divisões SS não foram aniquiladas. Saíram do combate com mais de 95% de seus efetivos blindados intactos. Mas Hitler precisava delas em outro teatro de operações e as retirou. Foi uma decisão estratégica, não a consequência de uma derrota tática. Simultaneamente, em 12 de julho, o mesmo dia de Prokhorovka, os soviéticos lançaram a Operação Kutuzov contra o saliente de Orel, no setor norte do Grupo de Exército Centro. O 9º Exército de Model, que havia avançado pouco durante os 7 dias da Operação Cidadela no norte e sofrido perdas severas contra as defesas de Rokossovski, agora tinha que se voltar para defender Orel. O 9º Exército no norte ficou fixo. Qualquer possibilidade de fechar a tenaz sobre Kursk desapareceu. A Leibstandarte foi enviada à Itália no final de julho, em uma missão mais política que militar, destinada a apoiar a moral do aliado italiano após a queda de Mussolini em 25 de julho. Das Reich e Totenkopf foram brevemente implantadas na frente do Mius, antes de combater novamente perto de Kharkov em agosto. O avanço soviético da contraofensiva, que seguiu o cancelamento da Operação Cidadela, recapturou Belgorod em 5 de agosto, na Operação Rumiantsev, e Kharkov em 23 de agosto. Era a cidade que as SS haviam recuperado com tanto esforço em março. O 2º Corpo Panzer SS, que segundo a narrativa oficial soviética deveria ter sido um monte de sucata em chamas nos campos de Prokhorovka, continuou lutando em múltiplas frentes durante o restante de 1943 e o inverno de 1943 a 1944. Ben Whitley rastreou os números de chassis individuais dos tanques que estiveram em Prokhorovka através dos registros de manutenção alemães até a primavera de 1944. A maioria ainda estava nos inventários de suas divisões 7 meses depois. Alguns não seriam destruídos definitivamente até a primavera de 1944, em combates completamente diferentes e a centenas de quilômetros de onde haviam lutado em 12 de julho de 1943. Vatutin, Zhukov e a paciência estratégica que Stalin não queria, mas precisava. Prokhorovka foi uma vitória soviética. Uma vitória cara, mal executada taticamente, que quase custou a carreira e possivelmente a vida de vários generais. Mas uma vitória no sentido que importa. O avanço alemão foi detido e não se retomou. Mas o mérito genuíno desse resultado não estava no campo de batalha de 12 de julho.
Estava nos meses anteriores, na rede de inteligência, nas decisões estratégicas corretas e na construção de um sistema defensivo que esgotou o exército mais capaz da Europa Ocidental antes de chegar à linha de reservas. Desmontar o mito da grande carga de tanques não equivale a negar a vitória soviética em Kursk. Significa apontar onde residiu realmente essa vitória, não no heroísmo suicida dos tanquistas do 5º Exército da Guarda, mas na arquitetura invisível de semanas e meses de preparação metódica. A rede Lucy teve acesso aos planos alemães em tempo quase real. A identidade precisa do informante dentro do alto comando alemão nunca foi confirmada definitivamente, mas os documentos que chegavam a Moscou através dessa rede eram autênticos e operacionalmente precisos. Em 15 de abril, no mesmo dia em que Hitler assinou a ordem número 6 da Operação Cidadela, Stalin já possuía uma cópia. Isso significa que enquanto os generais alemães debatiam se lançariam ou não a operação, o Estado-Maior soviético já estava desenhando a resposta defensiva e planejando as contraofensivas que se seguiriam. Mas a rede Lucy era apenas uma camada de um sistema de inteligência muito mais amplo que os soviéticos haviam construído com paciência. Os serviços de inteligência capturavam desertores, interrogavam prisioneiros, analisavam sistematicamente fotografias aéreas e infiltravam agentes em zonas de concentração alemã. Em 23 de junho, um oficial do 2º Corpo de Tanques soviético capturou o desertor Heinz Schröter, que carregava consigo a ordem de batalha completa das forças alemãs nos salientes de Kursk e Orel. Uma semana antes, agentes soviéticos haviam sido detectados precisamente nas zonas de acantonamento das divisões Panzer a oeste de Belgorod, buscando informações sobre o posicionamento exato das unidades blindadas. O resultado acumulado de todo esse trabalho foi extraordinário. Zhukov e Vatutin conheciam não apenas a direção geral do ataque, mas também a data, a hora e os eixos de avanço específicos de cada corpo. Isso lhes permitiu tomar decisões que fizeram a diferença desde o primeiro minuto. Construir a trincheira antitanque no corredor exato por onde avançaria o 29º Corpo de Tanques em 12 de julho, posicionar os ninhos de canhões antitanque nas posições dominantes que a Leibstandarte teria de cruzar obrigatoriamente e autorizar um bombardeio preventivo de artilharia soviética às 2h30 da madrugada de 5 de julho, baseado nas informações obtidas de um prisioneiro alemão interrogado apenas uma hora antes. A habilidade soviética de processar essas informações e agir sobre elas em tempo operacional representou uma mudança qualitativa em relação aos primeiros anos da guerra. Em 1941 e grande parte de 1942, o Exército Vermelho frequentemente possuía informações de inteligência semelhantes, mas as desperdiçava. Os comissários políticos interferiam nas decisões táticas dos comandantes. O medo de dar más notícias a Stalin fazia com que a informação se filtrasse e se distorcesse em cada nível de comando, e a paralisia institucional fazia com que os dados chegassem tarde ou não chegassem. Em Kursk, esse ciclo vicioso havia sido parcialmente rompido. Vatutin reorganizou suas forças pelo menos 4 vezes durante a primeira semana de combate, cada vez em resposta direta a informações atualizadas sobre os eixos de avanço alemães reais, sem pedir aprovação a Moscou a cada passo. Quando a Leibstandarte dividiu a 52ª Divisão de Fuzileiros da Guarda no primeiro dia e ameaçou abrir um corredor para o norte, Vatutin ordenou em poucas horas o movimento do 31º Corpo de Tanques para bloquear aquele vetor específico. Quando Das Reich chegou à estrada ao Boyan Belgorod mais rápido do que o previsto, redesdobrou 2 divisões inteiras naquele setor antes do amanhecer do dia seguinte. Quando, na noite de 3 de julho, chegou a informação de que o ataque alemão era iminente, Vatutin e Khrushchev se deslocaram pessoalmente ao quartel-general do general Katukov, do 1º Exército de Tanques, para informá-lo cara a cara. A informação fluía para baixo com uma velocidade e precisão que o exército de 1941 teria considerado irreconhecível. Essa capacidade de resposta adaptativa, alimentada por uma inteligência que funcionava e por comandantes que aprenderam a confiar nela, foi uma das diferenças reais de Kursk. Mas não era a única. Os soviéticos haviam aprendido algo igualmente fundamental de suas próprias derrotas catastróficas de 1941 e 1940. Reservas pudessem se posicionar em consequência. O 2º cinturão fazia o mesmo, já com o atacante mais fraco.
O terceiro recebia um exército que lutava há uma semana, com as tripulações no limite da resistência física, os depósitos de combustível no mínimo, os taleres sobrecarregados e os flancos cada vez mais expostos. Rokossovski escavou 3.000 milhas de trincheiras no setor norte. Vatutin escavou 2.500 no sul. 450 hospitais e postos de socorro foram construídos ou atualizados, antecipando o número de baixas com precisão sinistra. Os alemães, segundo o historiador Schrank, não estavam nem remotamente tão preparados nesse aspecto. Vatutin também aproveitou o conhecimento do terreno que os alemães simplesmente não possuíam. Ele havia crescido em uma aldeia perto de Belgorod e conhecia a paisagem da região melhor do que os generais alemães que operavam com mapas topográficos. Quando o 48º Corpo Panzer escolheu seu eixo de avanço através da área do rio Pena, Vatutin sabia que aquele terreno, com suas várzeas pantanosas e seus afluentes sazonais, cujas margens se tornavam lamacentas semanas após as chuvas, seria um problema grave para veículos blindados pesados. Não se enganou. O 48º Corpo Panzer perdeu dias inteiros nesse terreno, e vários Panthers ficaram atolados na lama ou danificados pelas condições do solo antes de alcançar o inimigo. Os vales dos rios Psel e Pena não constavam como obstáculos maiores nos mapas de planejamento alemães. Vatutin os conhecia como pântanos em julho. O preço pago pelo 5º Exército de Tanques da Guarda foi enorme. 400 tanques destruídos ou danificados em um único dia é um número que, em qualquer outro contexto, seria qualificado sem reservas como catástrofe. E Stalin o qualificou assim naquela mesma noite, com a cólera conhecida em relação aos generais que falhavam em seus objetivos. Mas a diferença sistêmica entre os dois exércitos em 1943 era que o soviético podia absorver esse número e continuar. Na segunda metade de 1943, a União Soviética recebeu 158.500 veículos de Lend-Lease procedentes dos Estados Unidos, incluindo caminhões, jipes e transportes que liberavam a capacidade produtiva nacional para se concentrar em tanques. Em 1942, já haviam chegado 4.000 tanques de Lend-Lease e 120.000 veículos motorizados. As fábricas transferidas para os Urais em 1941 e 1942, sob condições de frio extremo e com trabalhadores dormindo ao lado das máquinas, produziam T-34 a uma taxa mensal, que tornava irrelevante perder 400 em um único dia, contanto que esse dia comprasse o tempo necessário para que chegasse a contraofensiva. No verão de 1943, durante os 6 meses anteriores, 1,5 milhão de novos soldados soviéticos haviam sido incorporados ao exército ativo e um número ainda maior de feridos havia retornado ao serviço. A Alemanha não tinha essa equação. Cada panzer destruído que não podia ser substituído com a mesma velocidade encurtava o horizonte temporal em que o exército alemão era capaz de continuar combatendo nesse nível de intensidade. Há um aspecto de Prokhorovka que praticamente nenhum relato popular menciona e que explica em grande parte por que os números soviéticos de destruição alemã eram tão inflados e por que os testemunhos diretos de ambos os lados apresentavam experiências subjetivas tão contraditórias entre si. O sistema de recuperação e reparo de veículos blindados alemão era notavelmente mais eficiente e sistemático que o soviético, e essa diferença se traduziu diretamente nos números do campo de batalha. Quando um tanque alemão ficava imobilizado por dano na lagarta, por uma falha mecânica ou por um impacto que penetrava a blindagem mas não destruía o veículo, o protocolo era retirá-lo o mais rápido possível da zona de fogo. Os alemães haviam desenvolvido veículos especializados de recuperação, procedimentos padronizados que atribuíam responsabilidades claras em 3 níveis sucessivos e uma cultura institucional que considerava cada panzer danificado como um recurso recuperável, não como uma perda. O sistema distinguia entre danos reparáveis em campo pela própria tripulação, danos que exigiam a intervenção das oficinas de batalhão, danos que necessitavam do trabalho da oficina regimental e danos que precisavam ser enviados ao K-Werk de Dnepropetrovsk ou diretamente à Alemanha. Mas mesmo no caso mais grave, o objetivo era recuperar o veículo, não abandoná-lo. O resultado prático era que uma proporção elevada dos tanques alemães, que ficavam temporariamente fora de combate em Prokhorovka, retornava ao serviço em dias ou semanas. O próprio relatório do general Wish,
da Leibstandarte, de 13 de julho, um dia após a batalha, indicava que 192 tanques soviéticos haviam sido contabilizados ou destruídos no campo. O general Hauser visitou pessoalmente o campo de batalha para verificar. Esses tanques soviéticos destruídos não eram todas perdas do combate direto de 12 de julho. Parte eram veículos que haviam ficado danificados, mas potencialmente reparáveis, no corredor à frente da Leibstandarte, e que os alemães destruíram sistematicamente nos dias seguintes por meio de equipes especiais, precisamente porque o campo de batalha permanecia sob controle alemão. Aqui reside a assimetria fundamental dos números de Prokhorovka. O campo de batalha entre o rio Psel e a floresta de Storojevoye esteve sob controle alemão de 12 a 17 de julho, quando o 2º Corpo Panzer SES recebeu a ordem de retirada. Durante esses 5 dias, os soviéticos não podiam recuperar nenhum de seus tanques danificados. Aqueles que poderiam ter sido rebocados de volta às oficinas e reparados em outras circunstâncias ficaram expostos ao fogo alemão, à detonação deliberada ou simplesmente ao deterioramento por falta de manutenção. Em contrapartida, os poucos tanques alemães danificados no corredor estavam em território próprio desde o início e podiam ser recuperados com relativa segurança. O general Zamulin, historiador russo que dedicou anos à análise dos arquivos do 5º Exército de Tanques da Guarda, estabeleceu com precisão esse mecanismo. Suas pesquisas mostram que, em 12 de julho, o exército de Rotmistrov perdeu 192 veículos como baixas totais irrecuperáveis, número que havia subido para 235 em 17 de julho. O aumento de 43 veículos entre essas duas datas devia-se quase inteiramente à destruição deliberada pelos alemães dos tanques soviéticos abandonados ou temporariamente imobilizados no campo de batalha durante os 5 dias em que os alemães o controlaram. Veículos que, em um campo de batalha recuperado pelos soviéticos, teriam retornado às oficinas e talvez voltado ao serviço ativo, se tornaram perdas permanentes. O relatório do chefe do Estado-Maior do 5º Exército de Tanques da Guarda, datado de 17 de julho, detalhava os números com uma precisão que agora pode ser verificada com outras fontes. 222 baixas em T-34, 89 T-70, 12 tanques Churchill de origem britânica e 11 canhões de assalto, para um total de 334 baixas entre 12 e 16 de julho. Dentro desse total, o mesmo relatório mencionava 133 veículos adicionais em reparo ou em trânsito para a frente que não chegaram a participar do combate. A imagem que emerge é a de um exército que chegou a Prokhorovka com suas unidades dispersas e parte de suas forças ainda em deslocamento, atacou com o que tinha disponível no momento e absorveu o impacto de uma defesa preparada que o deteve com perdas que, em proporções relativas, se aproximavam de 80% da força de combate efetivamente empregada. Para os alemães, a fotografia aérea GX-3734 SK-61, tirada em 16 de julho com a Luftwaffe ainda controlando o espaço aéreo sobre o campo de batalha, capturou o corredor de 3 quilômetros quase em sua totalidade, de uma altitude suficientemente baixa para distinguir os tipos de veículos. Ben Whitley dedicou meses para analisar essa imagem, identificando cada silhueta visível. A conclusão era inequívoca. Praticamente todos os tanques destruídos visíveis no corredor entre o Psel e os bosques de Storojevoye eram soviéticos. As comparações com fotografias tiradas em agosto, 3 semanas depois, e com o campo em mãos soviéticas, confirmaram que os restos permaneciam nas mesmas posições, provando que haviam sido destruídos em 12 de julho ou muito próximo dessa data. Nenhum movimento desses veículos ocorreu entre julho e agosto porque não havia nenhum a mover. Essa assimetria nos sistemas de recuperação e reparo explica também por que os veteranos de ambos os lados que testemunharam após a guerra descreviam experiências tão divergentes. Os veteranos soviéticos lembravam campos cheios de ferro retorcido, o cheiro de óleo queimado, os companheiros mortos ao lado de suas máquinas, a sensação de ter combatido em um massacre. Os alemães lembravam de terem resistido a uma maré de aço que se rompeu contra suas posições, com seus próprios veículos recuperados e de volta às oficinas no dia seguinte. Ambos estavam certos de sua perspectiva. O campo de batalha os colocava em ângulos opostos da mesma realidade. Freezer em Moscou, 1993, quando os veteranos apoiaram os dados que os generais negavam.
O mito de Prokhorovka sobreviveu porque atendia a necessidades reais de vários atores distintos que, por razões divergentes, durante décadas, sem que ninguém os encontrasse ou publicasse. Para a União Soviética, o mecanismo de construção do mito era político e institucional. Rotmistrov, que segundo o testemunho recolhido posteriormente quase foi executado naquela mesma noite, graças apenas à intervenção de Vasilevsky junto a Stalin, tinha um incentivo pessoal de sobrevivência para sustentar que seu ataque havia destruído nenhum de seus objetivos estratégicos, enfrenta o tribunal militar. Um general que perde 400, mas destrói outros 400 do inimigo, em vez de Rotmistrov, publicadas em 1960, estabeleceram a cifra de 400 destruições alemãs como dado de referência na historiografia soviética durante décadas. Khrushchev, que estava na frente naquele dia em seu papel de comissário político da frente de Voronezh, tinha o mesmo incentivo pessoal e amplificou a narrativa quando chegou ao poder após a morte de Stalin no campo de batalha de Prokhorovka, erguidos os monumentos e institucionalizada a versão oficial. O Partido Comunista precisava de vitórias que justificassem o custo humano da guerra e reafirmassem o papel dirigente da URSS, Prokhorovka, transformidade narrativa. O fato de que a batalha real se parecia muito pouco com essa descrição era um detalhe que os arquivos manteriam em segredo. Para o Ocidente, a situação era mais complexa, mas o resultado coincidia. A narrativa do choque titânico de 1.500 tanques tinha um apelo narrativo irresistível que o mercado editorial reforçava sistematicamente. Livros com títulos como Os Tigres Estão em Chamas, do romancista Martin Kaydin, publicado em 1974 em Nova York, venderam-se em grandes quantidades, descrevendo centenas de perdas alemãs. A imagem cinematográfica era perfeita. Massas de aço colidindo peito com peito nas estepes russas sob um céu encoberto, a carnificina do combate a queima-roupa, os blindados soviéticos lançando-se contra os Tigers sem medo da morte. Era a história que o público queimou, foi capturada pelos aliados no final da guerra e acabou nos arquivos nacionais dos Estados Unidos em Washington. Os investigadores que trabalhavam com esses documentos durante as décadas de 50, 60 e 70 tinham acesso a grandes volumes de material, mas a organização dos fundos era imperfeita e o anexo classificado do 6º Exército, onde o catálogo que indicasse que ali, entre os papéis do 6º Exército Alemão, existia um documento que mostrava o inventário blindado do 2º Corpo Panzer SS 493 para argumentar que a cifra real de perdas totais alemãs não superava 33. Mas sem o inventário completo do que o SS tinha operacional em 20 de julho, era impossível demonstrar de forma matematicamente conclusiva quantos veículos haviam sobrevivido. O Dr. Karl-Heinz Frieser merece um parágrafo próprio porque sua atuação em 1993 em Moscou foi um momento de genuína coragem acadêmica. Apresentou na conferência do 50º aniversário da batalha, diante de um público de generais soviéticos e veteranos do Exército Vermelho, dados arquivísticos que contradiziam radicalmente a versão oficial. Os generais o atacaram. Era previsível. O que não era previsível foi que os veteranos do campo de batalha, os homens que estiveram lá, se levantaram para apoiá-lo. Eles lembravam exatamente o que os arquivos mostravam: um campo coberto de tanques soviéticos destruídos e muito poucos alemães. Sua memória direta da experiência coincidia com os números frios dos documentos. Os generais que haviam construído sua reputação sobre a narrativa oficial não se lembravam bem. Frieser estava na direção certa em todos os aspectos essenciais, mas os inventários de 20 de julho, que teriam encerrado definitivamente o debate, ainda esperavam em uma gaveta nos arquivos nacionais de Washington. Whitley os encontrou 27 anos depois, em 2020, e com eles eliminou o último espaço onde o mito poderia se esconder. O resultado da Operação Cidadela foi uma derrota alemã, não por Prokhorovka, mas pela combinação de um planejamento estratégico deficiente, uma logística que não podia suportar a escala da operação, um armamento novo que não funcionou como esperado, uma inteligência que subestimou o inimigo por um fator de 2 em homens e tanques, uma rede de espionagem soviética que soube exatamente o que vinha, e um adversário que havia aprendido a construir defesas em profundidade que os Panzer não podiam atravessar sem se esgotar.
Convém deter-se nesse último ponto, porque contém algo que vai além da Batalha de Kursk. Em 1941 e durante grande parte de 1942, o exército alemão era capaz de romper qualquer defesa soviética construída de forma improvisada. A doutrina da guerra de movimento, a coordenação entre infantaria, blindados, artilharia e aviação, a formação das chefias intermediárias. Tudo isso tornava a Wehrmacht taticamente superior em quase qualquer confronto direto em igualdade de condições. Prokhorovka demonstrou isso mais uma vez. Quando o SS encontrou um ataque de massa em terreno favorável, ele o destruiu. O que mudou em Kursk foi que os soviéticos eliminaram a variável da surpresa e da velocidade que tornava invencível essa doutrina. Construíram uma defesa tão profunda que não podia ser rompida em um único golpe. A velocidade de penetração que fazia funcionar o Blitzkrieg, essa capacidade de atravessar as linhas inimigas tão rápido que o defensor não podia se reorganizar, foi anulada pela sucessão de cinturões defensivos. Quando a primeira linha caía, havia uma segunda. Quando a segunda caía, havia uma terceira. E ao chegar ao terceiro cinturão, o atacante levava 7 dias sem dormir, com os depósitos de munição quase vazios, os ateliês sobrecarregados e os flancos expostos. A doutrina alemã não tinha resposta para isso. O segundo Corpo Panzer SS foi uma das forças militares mais capazes que participaram na Segunda Guerra Mundial. Em 12 de julho de 1943, frente a Prokhorovka, essa força resistiu a um ataque massivo de várias centenas de tanques, manteve suas posições, infligiu perdas enormes ao inimigo e terminou o dia com mais tanques operacionais do que no início. Nenhuma dessas afirmações é propaganda alemã. Estão respaldadas pelos arquivos soviéticos sobre suas próprias baixas, pelas fotografias aéreas da Luftwaffe tiradas enquanto o campo de batalha permanecia em mãos alemãs e pelos inventários descobertos em 2020 nos arquivos dos Estados Unidos. E, no entanto, a Operação Cidadela falhou. A Batalha de Kursk foi vencida pelos soviéticos. O Grupo de Exércitos Sul perdeu a iniciativa estratégica na frente oriental. Belgorod caiu em 5 de agosto. Kharkov, em 23 de agosto, pela segunda vez no ano. A frente oriental entrou em uma fase de recuo alemão quase contínuo que jamais foi revertida. A paradoxa de Prokhorovka é precisamente essa. Foi uma batalha que o exército alemão ganhou taticamente de forma esmagadora e que não importou em absoluto para o resultado da guerra. Os panzers do SS saíram do campo em condições de continuar combatendo e foram enviados para a Itália por decisão de Hitler. O exército soviético perdeu 400 tanques em um dia e usou as 6 semanas seguintes para recuperar 200 milhas de território. A vitória soviética em Kursk não foi conquistada por Rotmistrov em 12 de julho de 1943. Foi conquistada pelos engenheiros militares que passaram a primavera escavando trincheiras, pelos agentes de inteligência que obtiveram e transmitiram os planos alemães de Berlim, pelos partisanos que destruíram 300 locomotivas em junho, pelos operários das fábricas dos Urais que produziam T-34 a uma taxa que tornava matematicamente impossível que a Alemanha ganhasse a guerra de desgaste, e pelos estrategistas que convenceram Stalin de que a paciência defensiva era mais poderosa do que a iniciativa ofensiva. Prokhorovka foi o cenário onde tudo isso se validou, mas Prokhorovka, a batalha real, não se parece em nada com a que aparece nos monumentos.